E, neste momento, desfazemos a mesa de autoridades, pedindo que nela permaneça nosso primeiro palestrante da noite, Manuel Isidro dos Santos Neto, presidente da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital. Neste primeiro tema, será a Lei Orgânica da Administração Tributária, a segunda palestra com Mário César Martins de Arruda, que vai falar sobre Conselho de Contribuintes, eficácia, gestão e resultados. Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor Manuel Isidro dos Santos Neto. É um prazer imenso estar participando desse ciclo de palestras. Parabenizo o Ciprotaf por estar realizando esse tipo de evento que contribui em muito para a conscientização política da categoria. Eu, de imediato, cumprimento o companheiro Bosco Borralho e desejo que o nosso presidente ele se restabeleça o mais rápido possível. E vocês me escutaram na Assembleia e eu não sei se vocês ainda têm paciência de me escutar novamente. Mas o doutor Darius terminou me provocando a falar de um assunto, que é a questão das injustiças tributárias, que até falei lá na Assembleia. Mas antes disso, antes de entrar no tema específico da lei orgânica, eu gostaria de falar sobre a PEC 555. Já que eu estou vendo que aqui tem aposentados, pensionistas, e que nós temos lutado tanto no Congresso Nacional, e os sindicatos têm essa revista, Visão FENAFISCO, edição especial. Nesta revista aqui tem todos os projetos e PECs que a FENAFISCO, junto com os sindicatos filiados, acompanha no Congresso Nacional. Já estamos atualizando essa revista, que hoje os projetos que nós acompanhamos já passa de 80 projetos e PECs, Barreto. Então, são muitos. Os projetos que aqui estão não quer dizer que são os projetos que nós apoiamos, que nós queremos que sejam aprovados. Aqui também tem projetos que nós não queremos que eles sejam aprovados, que prejudicam a categoria, que prejudicam os servidores públicos, que prejudicam os trabalhadores. Então, a nossa luta também é pela não aprovação de muitos projetos e PECs que existem no Congresso Nacional. E a PEC 555 é um desses projetos que nós lutamos diariamente, semanalmente, articulando nos estados e em Brasília, os deputados e os senadores, para que eles possam nos ajudar com estes projetos. A PEC 550 é um deles. Hoje, entrando em contato com os companheiros que estão em Brasília, fazendo mais uma vez aquele trabalho que nós fazemos, que os trabalhos em Brasília se realizam na terça e na quarta-feira. Os projetos são aprovados ou não na terça ou na quarta-feira, é os dias de trabalho lá naquela Câmara. E liguei para o pessoal e procurei saber como é que estava a questão da PEC 555. E eles disseram o seguinte, que as notícias que lá circulam nos gabinetes dos deputados e também de algumas lideranças, é que a PEC 555, talvez, e é um talvez mesmo, na próxima semana possa ir à votação. Nós estamos intensificando os nossos trabalhos ainda este ano, porque se ficar para o próximo ano, vai ficar mais difícil ainda de aprovar a PEC 555. Mais difícil ainda. Porque, como todos nós sabemos, o Congresso Nacional, a partir do próximo ano, ele está mais conservador. O que quer dizer isso? Um Congresso mais conservador. Um Congresso mais conservador é um Congresso que não será favorável ou mais favorável às causas dos servidores públicos e não tem pouco dos trabalhadores. Infelizmente, a leitura é essa.
congresso que nós temos ainda hoje, ainda é um congresso com muitas críticas, mas que nós ainda temos uma certa esperança de aprovar alguns projetos que podem ajudar em muito os servidores públicos. Então, nós estamos intensificando o nosso trabalho até o final do ano, não só a FENAFISCO, mas todas as federações, todos os sindicatos que representam o fisco, que representam os servidores públicos, estão em Brasília. Nós temos convocação dos 31 sindicatos. A FENAFISCO tem 31 sindicatos filiados na sua base, das 27 unidades da federação, porque nós temos 4 unidades da federação que tem 2 sindicatos. Mato Grosso é uma dessas unidades da federação que tem 2 sindicatos. As demais unidades da federação só tem um sindicato representando a categoria. Meu estado da Paraíba, por exemplo, são 2 cargos e 2 carreiras, mas é um sindicato só. Nós brigamos num sindicato só e conseguimos nos entender, graças a Deus. Mas lá é um sindicato. Então, nós temos aí 4 unidades da federação que tem 2 sindicatos e 23 unidades da federação que só tem um sindicato representando toda a categoria. A PEC 555, vocês aqui em Mato Grosso podem nos ajudar em Brasília. Quem conhece um deputado federal daqui de Mato Grosso, que possa recorrer a ele, que possa pedir o apoio, não é isso, Barreto? Pedindo pela aprovação da PEC 555, não só pela aprovação. E gera injustiça por quê? Pessoas do mesmo ramo, por exemplo, eu e Bosco, nós somos do ramo da rede. O Bosco recebe um incentivo fiscal, com redução de base de cálculo de 90%, tendo uma carga de apenas de 10%, e Manuel aqui, que não teve jogo de cintura suficiente político para ter o mesmo benefício, vai ter 100% da carga tributária. É ou não é uma injustiça? E a quarta injustiça que eu consegui elencar. Após o lançamento definitivo, depois de todas essas dificuldades, aí nós ainda conseguimos fazer o trabalho e identificar aquele que está sonegando. Fazemos o nosso trabalho, fazemos o lançamento vai para as instâncias de julgamento, e aí o contribuinte perde nas 2 instâncias de julgamento e é inscrita em dívida ativa. E o que acontece com a dívida ativa no país? Tem um estudo aí que só se cobra da dívida ativa em torno de 2% da dívida ativa. E ainda se festeja, porque se cobra 2%. Se chegar a 3%, eu acho que faz um carnaval. Mas, além de ser uma moeda podre, que alguns dizem que é incobrável, os governos ainda dão as anistias, dão as remissões, não é? Os governos ainda instituem os refis da vida, parcelando a perder de vista, dispensando multas, juros, cobra apenas o principal. Tem injustiça maior do que essa? Tem desprestígio maior do que esse ao bom contribuinte? Não é chamar o bom contribuinte que pagou o seu tributo religiosamente de otário? Então, companheiros, como o doutor Darius me provocou na questão da injustiça, eu tinha que trazer alguma coisa sobre a injustiça, mas chama a atenção de todos aqui. Nesse debate, surge o seguinte, surge que os tributos indiretos é o grande causador da injustiça. Temos
Veja a solução deles. Temos que diminuir ou acabar com os tributos indiretos. O maior imposto do país, que é o ICMS, é um tributo indireto. É esse imposto que vem gerando a autonomia dos estados perante a União, ou uma certa autonomia. Se nós começarmos a subsidiar este debate, que o problema está no imposto indireto, e o maior imposto indireto é o ICMS, nós vamos ficar sem o ICMS. E hoje está se processando no Congresso Nacional a reforma tributária através do Simples Nacional. É outro problema. O ICMS do Simples Nacional é outro tributo, não é ICMS. Ele já é decidido no Congresso Nacional, não é mais na Assembleia Legislativa. E está lá o debate para aumentar os limites. Vai ter Estado que vai ter 100% das empresas no Simples. As Assembleias Legislativas já não decidirão mais sobre o ICMS. Porque todas as empresas estão no Simples, o ICMS é decidido no Congresso Nacional. Então, nós temos também que ter um certo cuidado com esse debate, porque a injustiça não está, se estiver em virtude dos impostos indiretos, a culpa é do governo federal, que ao longo dos anos foi criando contribuições, que é um tributo indireto, concorrendo com o ICMS. Foi o governo federal que criou, que aumentou a carga tributária nos tributos indiretos. O ICMS já era e é um tributo do Estado. E nós temos que mantê-lo e brigar por ele, porque se com ele nós temos uma certa dependência do governo federal, sem ele ficaremos mais dependentes ainda. Aí vai se configurar o pires na mão, os governadores indo todo mês a Brasília para poder trazer recursos. Já faz isso hoje, imagina acabando com o ICMS. Então, nós temos a obrigação de preservar, brigar pela ferramenta, o qual é o instrumento do nosso trabalho, que é o ICMS. O tema, a essencialidade, eu acho que todos nós, fiscais do país, temos quase que a obrigação de conhecer 4 dispositivos constitucionais. 2 deles estão no artigo 37 da Constituição Federal. É o inciso 18 do artigo 37 da Constituição, que fala da precedência da administração fazendária, não é tributária, mas na precedência da administração fazendária, eles puxam para o lado da tributária quando eles falam dos servidores fiscais. A essencialidade que está ali, a essencialidade do agente de tributos estaduais para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso e a nova administração tributária. É a nova mesmo. Através do dispositivo colocado na Constituição pela emenda 42, precisamente em dezembro de 2003, no dia 19 de dezembro de 2003, através da emenda 42, foi a emenda 42 que introduziu o inciso 22 na Constituição. E que se expressa da seguinte forma, e nós temos que ter na cabeça como um mantra, que a PEC 186 nasceu desse dispositivo. O inciso 22 se expressa da seguinte forma: as administrações tributárias da União, dos estados
do Distrito Federal e dos municípios atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou convênio. Como eu disse lá na Assembleia, foi esse finalzinho aqui que passamos na FENAFISCO, através dos sindicatos filiados, a discutir um projeto de lei orgânica nacional da administração tributária. Nós temos que nos corrigir e dizer que não é a lei orgânica do fisco, é a lei orgânica da administração tributária, é diferente. A lei orgânica da administração tributária não é um mero plano de cargos, carreira e remuneração. Aliás, o projeto de lei orgânica da administração tributária da FENAFISCO, que nós estamos discutindo o anteprojeto para, após a PEC 186 ser aprovada, é o tipo do projeto que não traz ganhos remuneratórios para a categoria em nenhum dos três entes, União, Estados e municípios. Não tem nada a ver com aumento salarial. Nada a ver. Esta PEC 186 e a lei orgânica vai trazer as autonomias necessárias para nós fazermos um trabalho livre, para nós fazermos a verdadeira justiça fiscal no âmbito da administração tributária, porque as injustiças que vão ocorrer antes, elas continuarão ocorrendo, que é aquela que o poder econômico, já no nascedouro da legislação, se garante. Se chegar para a gente que o poder econômico não vai ser tributado, nós não vamos poder tributar. Porque nós temos que obedecer o imperativo da lei. A nossa função é uma função vinculada à lei, vamos obedecer a ela. Mas dentro dos parâmetros, dentro da liberdade que a lei dá, para nós tributarmos, aí nós vamos fazer livremente, sem as interferências que hoje ocorrem, interferências externas, que são do poder econômico, político e também internas. Nós temos interferências internas também. Com esta autonomia, poderemos até ceder as interferências, mas se quisermos. Como é o Ministério Público hoje, que só cede às interferências externas se quiser. Mas se não quiser, não dá nem bolas, porque tem a sua autonomia financeira, vai gerir os seus recursos, vai gerir o seu quadro de pessoal, vai gerir a sua funcionalidade, como eles vão funcionar, como é que eles vão atuar. É esse o nosso norte, é nos espelhando no Ministério Público, sem nos tornarmos um novo Ministério Público, não tem nada a ver. A nossa área é a área tributária. Então, nós temos que conhecer esse dispositivo do inciso 22, que já traz isso que a gente está construindo. Mas nós queremos trazer essas autonomias através de lei complementar. Como eu disse na Assembleia, nós também queremos, através desses dois dispositivos, que é a PEC 186, que insere o inciso 23 no artigo 37 da Constituição, que fala sobre auditoria do trabalho, a inspeção do trabalho, trazendo as autonomias para a inspeção do trabalho e trazendo um pouco do que está aqui no 22,
também da questão da essencialidade para os companheiros auditores fiscais do trabalho. Insere ainda a PEC 186 o parágrafo 13 e o parágrafo 14. O parágrafo 13 pede a Lei Orgânica Nacional, trazendo as diretrizes gerais, as normas gerais para todos os entes da Federação, para as administrações tributárias, através de lei complementar. Isso é o parágrafo 13. E o parágrafo 14 pede as autonomias que nós estamos querendo para a nossa instituição. Nós estamos trabalhando o nosso projeto de lei orgânica, que o nosso órgão, administração tributária, seja uma instituição com autonomia, bem parecido, repito, com o Ministério Público. Um outro dispositivo que a gente tem que conhecer, que foi inserido também pela emenda constitucional número 42, é o inciso 15 ao artigo 52 da Constituição. O inciso 15 se expressa da seguinte forma. O artigo 52 diz o seguinte: compete privativamente ao Senado Federal. Inciso 15. Avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional, em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A gente tem estudado esse dispositivo e a gente tenta dar um tratamento a ele para ver o que é que ele quer dizer, como é que o Senado vai dar efetividade a isso, e o próprio Senado também ainda não sabe como é que vai dar efetividade a esse inciso. Mas nós temos nos debruçado, temos estudado, até para nós sugerirmos ao próprio Senado como é que poderia tornar esse inciso efetivo. O outro dispositivo que foi incluído na Constituição Federal, também pela emenda 42, acrescentou no inciso 4 do artigo 167 da Constituição Federal. Artigo 167. São vedados. Nesses são vedados, tem um dispositivo que é a exceção, que é o 4. É vedado aí a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos, a que se referem os artigos 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos artigos 198, segundo, 212 e 37, inciso 22, e a prestação de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no artigo 165, parágrafo 8º, bem como disposto no parágrafo 4º deste artigo. Então, foram 3 dispositivos que versam diretamente para as administrações tributárias, incluídos na Constituição Federal pela emenda constitucional número 42, do dia 19 de dezembro de 2003. Daí para frente, isso aí é o ponto de partida, começa a surgir ou se construir essa nova administração tributária. Ela está em construção. Eu só digo a vocês que nós temos dificuldades internas
internas e externas, a ser trabalhado essa nova administração tributária nos moldes que eu falei para vocês aqui. Por quê? O projeto debatido na FENAFISCO, desde 2004, ele trabalha a administração tributária da seguinte forma. Vejam que eu falei para vocês do inciso 18 do artigo 37, que fala de administração fazendária. Vejam que eu falei do inciso 22 do 37, que fala de administração tributária. E tem muita gente boa dizendo que a administração fazendária e a administração tributária é a mesma coisa. Companheiros, não é. A administração tributária ela está dentro, na grande maioria dos estados, e na União está também, dentro da administração fazendária. O nosso objetivo e a nossa discussão na FENAFISCO trabalhou um projeto de lei orgânica da administração tributária, tirando a administração tributária fora da fazendária. Quando eu disse a vocês que nós temos dificuldades internas, porque a cultura fazendária ela é muito forte no país todo. A PEC da eficiência, que é a PEC 186, já vai na segunda fase. Quando nós chegarmos aí, nos apresentando como agente de tributo, como agente fiscal, que as pessoas estão vendo a campanha no Facebook, irá nos bombardear de pergunta, irá nos perguntar sobre a PEC 186. O que é a PEC 186? É importante a gente saber. E isso aqui traz conhecimento suficiente para a gente conhecer a PEC 186, para a gente conhecer